Estamos de volta aqui, capítulo 6, e vamos estudar de novo. Hoje, a gente está vendo mais um milagre de Jesus, mas como ele sempre faz com os milagres, a gente vai ver que Jesus quer ensinar algo maior, né? A gente sabe que nos ensinos de Jesus, toda vez que ele faz um milagre, ele usa isso sempre para ensinar. Então aqui em capítulo 6 não vai ser diferente. A gente vai ver a multiplicação dos pães, mas isso só acontece para ele ensinar outras coisas, né? Jesus, ele é um mestre, né? Ele gosta de ensinar, ele está sempre ensinando. E a gente, se nós estamos olhando para ele, a gente sempre vai estar aprendendo e crescendo, porque ele sempre trabalha em nossas vidas para fazer a gente crescer e aprender mais. E principalmente para ver quem nós somos e quem ele é, né? Então, João mostra isso muito claro. Então, como a gente já falou, todo sinal é para a gente ver a autoridade que Jesus tem. Então, mais uma vez, a gente vai ver algo muito importante sobre Jesus. Hoje, a gente vai ver que ele é o pão da vida. Ele vai mostrar isso com o milagre da multiplicação, mas depois ele vai ensinar sobre isso com os fariseus, e ele vai ser bem duro com os fariseus, como ele sempre é, né? Capítulo 5, a gente já viu isso. A gente viu que com a samaritana, ele foi muito gracioso, porque ela precisava da graça. Tinha um momento que ele foi direto pro coração, né? Quando ela estava querendo lutar contra o trabalho do Espírito Santo na vida dela, de convencer de pecado, mas depois que ela aceitou, ele foi gracioso só o fato dele ir até ela e gastar esse tempo todo com ela, tentando convencer ela da necessidade dela. Mas com os fariseus, eles têm toda a palavra de Deus, eles têm tudo para saber as respostas, e eles ainda têm tanta dificuldade. Então Jesus, em alguns momentos, não tem tanta paciência com eles, né? Ele vai falar umas coisas difíceis aqui em João capítulo 6, mas até com essas coisas difíceis a gente vai aprender mais sobre Jesus. E o coração dele, o que ele quer ensinar pra gente. E é muito legal, eu gosto desse capítulo. Tem muito ensino nesse capítulo. Mas a gente vai começar com o milagre, e na verdade o milagre, depois outro milagre, que ele vai andar sobre as águas. E tem muita coisa nesse capítulo. Acho que são 70 e poucos versículos. 71 versículos. A gente nunca vai terminar, né? Vocês estão com medo já. Eu quero orar. Eu não sei se eu tô orando nos momentos certos, mas eu oro porque eu preciso, então eu vou orar e a gente vai começar aqui. Capítulo 6. Deus, nós colocamos esse tempo na palavra nas suas mãos. Fala com a gente, nos ensina como o Senhor ensinou os discípulos, como o Senhor ensinou os fariseus. Nos ensina para que nós podemos saber quem nós somos e te conhecer mais através desse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, capítulo 6, começando no versículo 1, e vamos ver os primeiros 4 versículos. Nesse capítulo a gente vai ver como nós somos carnais. Que bom, né? Empolgante ver nosso pecado, nossa natureza. Vamos lá. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de... esse lugar que eu não sei falar. Tiberíades, alguma coisa assim. Boa sorte aí, vocês podem falar. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Então, um tempo passou, né? Ele fala em versículo 1, algum tempo passou, a gente não sabe quanto tempo, mas o tempo está passando. Jesus está fazendo mais milagres, né? Parece, porque ele fala que agora tem a grande multidão que está seguindo Jesus por causa dos sinais que ele está fazendo, que ele está
curando os doentes, né? Ele fala no versículo 2, por causa desse poder que Jesus tem, as pessoas têm interesse, as pessoas querem ver o show, eles querem ver o poder, a autoridade e a cura de Jesus. Mas muitas pessoas, como a gente viu lá em capítulo 2, eles não estão indo para Jesus porque eles querem Jesus mesmo. Eles estão querendo ver o que ele tem para oferecer. O que Jesus pode me oferecer? Eu não quero relacionamento com ele, eu não quero vida eterna, eu não quero ser perdoado dos meus pecados, não quero andar na luz, eu não quero vida nova, eu só quero ver o que Jesus pode me oferecer. Comida, ou cura, ou alguma coisa nessa vida. Jesus sempre quer ensinar sobre o espiritual. Então, a multidão que está aqui com Jesus nesse tempo é a multidão que viu os milagres que ele fez e eles estão seguindo por causa dos milagres, por causa das coisas que ele faz. E é por isso que estão aqui. Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos. Ele quer ter tempo para ensinar para os discípulos, e é o que ele vai fazer. Ele gosta de ensinar para os discípulos, mas muitas vezes ele usa a multidão para ensinar para os discípulos. Ele não vai alcançar a multidão sempre, né? Muitas vezes ele vai falar com a multidão, mas sabendo que a multidão não vai receber a palavra dele. Mas ele usa isso para depois ensinar para os discípulos, ou através disso ensinar para os discípulos. E mesmo se a multidão não entende, ou como eles vão fazer aqui, eles vão embora, porque eles acham difíceis as palavras que ele vai falar, Jesus ainda está ensinando os discípulos. E é importante ver isso, porque às vezes a gente pensa, isso não deu muito certo. Mas Jesus está sempre ensinando, mesmo nas coisas que não deram certo. Jesus está sempre nos ensinando, sempre fazendo algo. Então ele sentou com os discípulos, ele quer ensinar os discípulos e agora já está perto da Páscoa. Versículos 5 e 6. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pular. Eu não sei. Fez essa pergunta só para colocar ele à prova. Desculpa, eu não consigo ler hoje. Hoje tá difícil, eu acordei cedo hoje, minha mente não tá funcionando muito bem. Vamos lá. Pois já tinha em mente o que ia fazer. Tá, vamos focar. Tô com dificuldade hoje. Jesus, ele quer ensinar algo para os discípulos. Ele já sabe o que ele quer ensinar. Jesus já tem um plano. Jesus sabe o que ele vai fazer e ele sabe que ele precisa fazer essa pergunta para os discípulos para ensinar algo para eles, porque eles não estão entendendo tudo da forma certa. Igual a gente, muitas vezes Deus faz isso. Eu falo com a gente, mas ele faz isso na minha vida. Ele me coloca numa situação que eu não consigo entender, que parece ser impossível, parece que vai dar tudo errado e pode até dar tudo errado. Mas nessa situação, mais do que fazer algo grande ou resolver um problema, muitas vezes Jesus está querendo me ensinar algo através disso. Então ele usa uma situação difícil para me ensinar. E eles estão numa situação aqui que a multidão seguiu Jesus, né, para ver os milagres. Eles não voltaram para casa, tem essa multidão aqui, Jesus precisa comer, ele não pode comer sem dar nada para os discípulos, então ele precisa, de alguma forma, alimentar toda essa multidão que veio com eles. Mas os discípulos não têm dinheiro, os discípulos não têm comida, os discípulos também vieram de longe e não têm recursos para
fazer o ministério nesse momento. E como que a gente faz o ministério se nós não temos os recursos? É um problema que nós vamos ter no ministério o tempo todo. O que a gente faz quando nós não temos os recursos? Então, Jesus, ele sabe, né? Versículo 6 fala que ele sabe o que ele vai fazer, ele já tem em mente o que ele vai fazer. Não, isso não é o problema. Quando nós estamos em nossos problemas, a gente tem que entender que Deus ainda é Deus e ele não está me esperando para eu ter a melhor ideia do mundo para mostrar para todo mundo que eu sou inteligente. Não é assim que Deus funciona. Quando eu estou numa situação difícil, que eu não consigo entender, eu não sei o que está acontecendo, Deus já sabe o que precisa acontecer. Eu preciso entender o que é que Ele quer fazer. Esse é meu trabalho. Eu preciso entender como que Deus quer resolver essa situação. Deus não vai parar de fazer o ministério. Ele pode me usar para fazer o ministério, mesmo sem recursos. Mas eu preciso saber como Ele vai resolver. Ele vai prover os recursos de alguma forma. Se Ele chamou para fazer algo, Ele vai dar os recursos, mas às vezes não vem no momento certo, às vezes vem de uma forma difícil, sempre de um jeito diferente. Então, o que nós precisamos aprender é que a resposta é Jesus e eu preciso ir até Ele para receber a resposta. Vamos ver aqui Filipe. Ele fala diretamente para o Filipe. Por que ele fala com o Filipe? Eu acho que a resposta é versículo 7. Ele fala com o Filipe, fala onde compraremos pão para esse povo comer. Eles não vão comprar pão, então ele está só perguntando para ver onde está o coração. Porque Jesus sabe, né? Jesus já sabe o que está na mente. Talvez ele olhou para o Filipe e Filipe está pensando, a gente vai precisar comer. Nós temos 5.000 pessoas aqui. Nós não temos dinheiro. Nós não temos onde comprar comida para todas essas pessoas. Alguém vai morrer aqui. Alguém vai passar mal aqui. Alguém vai ter que ir para o hospital, né? Eu não sei o que ele está pensando. Vai ter problemas. As pessoas... alguém vai compartilhar no Instagram que tem pessoas morrendo aqui seguindo Jesus, né? Eu não sei. Filipe está pensando sobre o problema e ele não consegue ver a resposta. Eu acredito que é por isso que Jesus perguntou para ele: Filipe, eu estou vendo no seu coração que existe um problema, vamos lidar com isso. E é o que Jesus sempre faz. Eu estou com falta de fé, eu estou com falta de confiança no plano de Deus, Deus vai testar isso. E ele vai perguntar, o que você está pensando? Qual que é o problema aqui? Fala para mim. E Filipe respondeu no versículo 7, 200 denários, um denário é o trabalho de um dia para uma pessoa normal, então você pode imaginar 200 dias de trabalho. Então, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Então, mesmo se a gente tivesse 200 denários que a gente não tem onde conseguir, não seria suficiente só para dar um pedaço para cada pessoa. Tem muita gente aqui, nós temos pouco dinheiro e nós temos um problema muito grande. O que a gente pode ver na vida, eu tô cansado hoje, na vida do Filipe, ele precisa crescer em uma área da vida dele, então, pelo menos, né? Pelo menos uma área. Ele é aquela pessoa que ele olha para a situação e ele consegue ver qual é o problema e ele consegue ver por que não vai dar certo. Essas pessoas são importantes, mas são difíceis. Eu preciso dessas pessoas na minha vida, porque eu sou mais no outro lado que eu quero fazer tudo. E eu preciso de alguém para falar, isso não vai dar certo, a gente tem que pensar nisso, a gente não pode ir fazendo tudo sem parar para pensar. No outro lado, aquela pessoa que
pensa muito e tem todas as respostas, geralmente é a pessoa mais inteligente. Como eu não sou tão inteligente, eu não tenho esse problema. Eu já quero seguir fazendo tudo. Minha esposa é assim. O Vini é assim. Vini gosta de pensar e falar, tem esse problema, isso não vai dar certo por causa disso. E é bom porque eu tenho fé demais e eu quero fazer tudo, e eu tenho um Vini que vai pensar sobre as outras coisas, ou minha esposa que vai pensar em outras coisas, e a gente vai juntos buscar a resposta de Deus para tentar achar o equilíbrio e a direção de Deus. Felipe está no lado de saber qual que é o problema. Ele consegue olhar para a situação. É interessante que ele já tem um número na cabeça dele. Né? Versículo 7 ele fala, 200 denários não comprariam pão suficiente. Ele já tem um número. Então ele estava olhando para a multidão, ele viu o que estava acontecendo aqui, e ele já tinha na cabeça dele que mesmo se a gente tivesse 200 denários, não seria suficiente para todo mundo comer alguma coisa. Então, se fosse o Vini nos nossos dias, vou usar o Vini com o exemplo errado, para não falar mal de mim o tempo todo. Vini, se ele tá... Vamos imaginar que veio 5.000 pessoas por centro de conferências para um estudo, a gente não estava preparado, ninguém comeu, não tinha como ir para a cidade, está tudo fechado na cidade, e essas pessoas vão passar mal se não comer alguma coisa. O que Vini vai pensar? Eu preciso ter essa quantidade de coisa, então eu teria que ir para o mercado pensando em R$4 para cada pessoa, vezes 5.000, e ele faz a conta, né? 20.000 reais, eu não sei quanto para todo mundo comer, a gente teria que ter 20.000 reais. E ele já faz a conta, já tem a resposta. Talvez Deus quer fazer outra coisa, mas a mente dele, do Felipe aqui na história, funciona dessa forma. Eu vi o número de pessoas, eu vi o preço no mercado, eu sei que a gente teria que ter tanto, eu sei que isso não vai ser suficiente, nós não temos dinheiro, não temos onde conseguir dinheiro nesse momento. Por causa dessa matemática que acontece na mente dele, ele tem dificuldade de confiar no plano de Deus. E para as pessoas que pensam dessa forma, é difícil Deus quebrar isso. É difícil caminhar na fé e deixar Deus ser Deus na minha vida. E Felipe vai ter que aprender sobre isso. Agora, versículo 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Eu gosto do André aqui. André tem fé, mas ele tem medo também. O Felipe viu a situação, ele faz a conta. E o Felipe é aquele que faz a conta. Ele olhou para a situação, ele viu quantas pessoas tem e já fez a conta e já sabe que não vai dar certo. Então a resposta dele é: manda todo mundo embora, nós não temos a resposta, eu não quero lidar com esse problema. Acabou para mim, não quero fazer mais. André tem fé, mas o André tem medo das pessoas. Então ele fala: nós temos esse menino, ele tem 5 pães e 2 peixes, mas depois ele pensa, 200 denários não seria suficiente para comprar comida para todo mundo. Talvez Felipe olhou para ele, né? Porque Felipe respondeu errado. Então ele já não tem fé. Todo mundo sabe que ele não tem fé. Ele já está olhando para a situação falando, não vai dar certo, nós não temos dinheiro suficiente, não temos a resposta para essa necessidade. E André tem fé, e você pode imaginar essa conversa acontecendo, né? Jesus fez a pergunta, Felipe respondeu: Jesus, o que você fez? Você colocou a gente nessa situação que nós não temos os recursos, e agora? A gente não tem dinheiro, o que a gente vai fazer? E André fala:
nós temos esse menino que tem 5 pães e 2 peixes, e eu posso imaginar Felipe olhando para ele, tipo, na hora que André falou, Felipe olhou para ele, tipo, o que você está falando? Como você vai falar sobre 5 pães e 2 peixes? Você sabe que são 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças. Talvez foi ele que fez a conta das pessoas também, porque alguém fez a conta das pessoas, né? E se tem 5.000 homens, tem talvez 10.000 pessoas. E alguém contou isso, alguém viu quantas pessoas tinha. André, o que você quer fazer com 5 pães e 2 peixes? E fala 2 peixinhos, né? 2 peixes pequenos. Por que você falou disso? Isso é ridículo. Quando nós queremos ter fé, aquela pessoa que faz a conta vai ter muita dificuldade com a nossa fé. Mas eu gosto da fé do André. Ele fala o que tem. Ele não focou no que não tem, mas ele queria lembrar aquilo que nós temos. E isso é muito importante quando a gente está fazendo ministério. Não focar no que eu não tenho, mas ver o que é que eu tenho. O que Deus pode usar. Deus sempre procura o que nós temos. Lembra Moisés, quando Deus falou com ele no deserto, encontrou com ele no fogo e perguntou para ele: o que você tem na sua mão? Ele só tinha a vara. Ele falou: então eu vou usar essa vara. É essa vara que você tem que eu vou usar. O que nós temos nas nossas mãos é isso que Deus vai usar. Eu não preciso ter todos os recursos. O que é que você tem? Então Deus vai usar isso. É suficiente. E não foi muito fácil acreditar nisso, e André, por ter isso na mente, não, com certeza não ficou muito encorajado. Então no final ele fala: mas que é isso para tanta gente? Então ele viu a forma que Felipe olhou para ele e ele falou: ah, não, mas eu sei que não é a resposta, eu pensei nisso, mas acho que não é isso. E ele já voltou para trás. Versículos 10 e 11. Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Então ele fez todo mundo sentar. Ele achou um lugar com bastante grama. Eu acho legal isso, que Jesus pensou nas pessoas que vão ter que sentar e não fez as pessoas sentar nas pedras. Ele procurou um lugar confortável para as pessoas, achou espaço para todo mundo, deixou todo mundo sentar para ficar confortável. E depois fala aqui que tinha 5.000 homens, né? Então tinha muita gente. E Jesus pegou aquilo que eles tinham, né? Mesmo sendo pouco, mesmo sendo só esses pães e peixes, e ele pegou isso, começou a dar para as pessoas, e foi suficiente para todo mundo comer e ficar satisfeito. Muito incrível. Versículo 12, vamos ver 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Então eles tiveram o suficiente, todo mundo comeu, todo mundo ficou satisfeito, e ainda sobrou comida. Eles começaram com 5 pães e 2 peixes, e eles terminaram com 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixado por aquele que tinham comido. Então eles ficaram com 12 cestos depois. 12 cestos de comida que sobrou depois de todo mundo comer. Jesus fez o impossível. Os discípulos serviram, fizeram o trabalho de levar para as pessoas
os discípulos tiveram que organizar as pessoas, os discípulos tinham que levar para as pessoas, os discípulos tinham que fazer o trabalho difícil, mas o milagre só aconteceu com Jesus, foi Jesus que fez. E quando nós não temos os recursos, a gente vai para Deus, Ele vai fazer algo com aquilo que nós temos e Ele faz o impossível quando a gente não consegue. Mas nós temos que ter fé, porque Ele é sempre suficiente. Todos ficaram satisfeitos, eu gosto disso. E eles não jogaram nada fora. Eles aproveitaram tudo que Deus deu para eles, porque eles sabiam que isso tinha que abençoar pessoas. E ficou com 12 cestos, que são quantos discípulos? Então ficou um cesto para cada discípulo. Eu acho muito legal, porque Jesus deu para todos e ainda deu o almoço do dia seguinte para os discípulos, mas não sobrou mais um cesto para ele. Interessante isso também. Ele não ficou pensando nele mesmo, estava pensando nos discípulos. Então ele deu e todo mundo comeu. Foi muito legal esse momento. E versículo 14 e 15. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Então, essas pessoas, vendo o milagre de Jesus, Jesus deu comida para eles e eles falam, esse é nosso rei. Ele nos deu comida, ele tem que ser rei. E eles queriam colocar ele como rei, mas Jesus não veio para ser o rei, Jesus veio para morrer. Ele sabe o chamado dele e ele não ia aceitar outra coisa que não fosse a vontade de Deus para a vida dele. Então, o povo quer Jesus como rei, mas eles só querem Jesus como rei, como a gente tinha visto lá em capítulo 2, eles queriam só porque isso ia ajudar eles. Lembra depois que Jesus expulsou as pessoas do templo? As pessoas gostavam de Jesus porque ele ajudou eles a não pagar as taxas, para não ter que ficar nessa coisa toda de pagar para todo mundo no templo as coisas que eles não queriam pagar. Quando Jesus ajudou eles a não ter que pagar, eles queriam aceitar ele. Quando Jesus deu comida para eles, eles querem colocar ele como rei. Mas quando ele fala para pegar a cruz, quando ele fala para ser o maior servo, quando ele fala que você tem que morrer para você mesmo, aí muda a conversa, né? E a gente vai ver isso mais para frente. Jesus vai provar o coração deles, mas eles querem um Deus que vai dar tudo que eu quero, que vai deixar tudo fácil para mim. E muitas vezes a gente quer a mesma coisa. Eu quero um Deus que vai fazer minha vida ser mais confortável. Eu quero um Deus que vai me dar as coisas que eu vou pedir, que vai me ajudar a não passar por dificuldade. É isso que eu quero. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para algo muito maior. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados para toda a eternidade. Então, a obra de Jesus é muito maior, mas às vezes a gente pode aceitar algo menor, que é muito mais simples, que é muito menos. E isso é as bênçãos físicas, as coisas físicas. Nunca é nada comparado com a obra espiritual que Deus quer fazer. Então eles querem colocar Jesus como rei. Eu acho interessante também que Deus, nessa história, ele usou os discípulos para servir as mesas, para servir as pessoas, né? Levar o pão e dividir o pão para as pessoas. Não só isso, mas ele usou esse menino. O menino ofereceu aquilo que tinha. Era muito pouco, não fazia sentido, mas ele ofertar aquele pouco que ele tinha, Deus usou isso para abençoar toda a multidão. Quando a gente segura o que nós temos só para nós mesmos, a gente pode estar tirando a oportunidade de Deus abençoar muito mais. Esse menino, até ele comeu mais do que ele teria comido se não tinha compartilhado. Porque ele comeu até ficar satisfeito, ele podia comer até, né?
até passar mal de comer, né? Mas ele ficou satisfeito, mas não só ele, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, não sei quantas pessoas, 5.000 homens e mais todas as outras pessoas. Todos ficaram satisfeitos por causa da oferta de uma pessoa. Como é importante a gente abrir mão dos nossos direitos, das coisas que a gente pensa que tem que acontecer dessa forma, esse dinheiro é meu, essas coisas são minhas, e a gente pode ficar com isso, e a gente nunca faz parte do reino de Deus, das coisas que Deus está querendo fazer aqui na terra. E é triste quando nós vivemos dessa forma, porque Jesus não viveu dessa forma. Não só esse menino, mas eu quero pensar sobre a mãe desse menino. De 5.000 homens, de todas essas pessoas aqui, só tinha um menino que a mãe dele pensou em mandar comida com ele. Quando você tem trabalho de casa e você é mãe, você tem família, você fica muito tempo dentro de casa, você pode pensar que seu trabalho não é muito importante. Você pode pensar que é mais simples, que você nunca vai mudar o mundo com isso. Se essa mãe não tinha feito o almoço e mandado esse almoço com o filho, 5.000 pessoas iam passar fome. O sacrifício de uma mãe que cuide do seu filho pode abençoar muitas pessoas. Então, independente do nosso chamado, se é algo que o mundo inteiro vai ver ou se é algo que só meu filho vai ver, eu preciso ser fiel porque eu não sei o que Deus vai fazer através disso. Da mesma forma que Deus usou algo pequeno, sendo esse lanche, né, que ele dividiu para 5.000 pessoas, ou essa mãe que deu o pouco que ela podia dar, ela podia preparar o almoço, um bom almoço para o filho dela. Fazendo isso, ela abençoou toda essa multidão. E a gente precisa entender a importância disso, de criar nossos filhos, de fazer as coisas pequenas que ninguém vai ver, porque através disso Deus pode fazer muito mais. Vamos continuar, a gente está demorando. Versículo 16, agora ele vai falar sobre uma outra parte da história. Vamos ler até 21. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, 5 ou 6 quilômetros, uma distância grande, né? Viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Os discípulos têm que ir para o outro lado, eles tiveram esse tempo de alimentar 5.000. Lembra o último versículo, em versículo 15, que eles queriam colocar Jesus como rei. Eles pensam que Jesus é a resposta para todos os nossos problemas, mas eles não estão pensando no problema de pecado, eles não estão pensando no problema de eternidade, eles não estão pensando nas coisas espirituais, eles estão pensando em coisas físicas. Nós queremos um rei que vai nos dar comida. E é só isso. E por causa disso, eles querem colocar Jesus como rei, por causa da carne dele, por causa da fome dele. Jesus não vai ser o rei. Ele vai ser o rei, mas não nesse momento e não dessa forma, né? Ele vai ser o rei só depois de fazer o propósito dele de sofrer, morrer e nos salvar dos nossos pecados. Em Marcos capítulo 6, versículo 52, vocês podem ler depois, Marcos 6, 52, Marcos vai falar para a gente que
isso aqui, o que acontece aqui nessa história, aconteceu porque eles não entenderam o milagre do pão. É interessante isso. Eles podiam ter aprendido essa lição alimentando os 5.000, que seria muito mais fácil, ninguém tem que sofrer, ia ser muito melhor para os discípulos, mas eles não aprenderam, então eles vão ter que passar por uma outra aprovação aqui no barco, que vai ser bem mais difícil. E muitas vezes eu queria saber, não sei se eu queria saber, seria interessante saber quantas dificuldades, quantas provações nós temos em nossas vidas porque a gente não aprendeu a primeira vez. Deus quer nos ensinar, e se nós não aprendemos a primeira vez, às vezes o sofrimento vai ser um pouco maior para aprender depois. Então, eu prefiro aprender a primeira vez. Qual foi o ensino na primeira história sobre o pão? Que Jesus é a resposta, né? Eu tenho um problema e a resposta é Jesus. A resposta não é o pão, a resposta não é 200 denários, a resposta não é mais nada, é Jesus. Jesus, o que você quer fazer nesse momento? O problema é isso, eu tenho nada ou tenho pouco, a resposta é sempre Jesus, e ver o que Ele quer fazer em cada situação. Aqui a gente vai ver eles aprendendo a mesma coisa de uma outra forma, de uma forma mais difícil, talvez. Então os discípulos foram para o barco, eles estão saindo desse lugar porque eles vão querer colocar ele como rei, e eles estão indo para o outro lado, para Cafarnaum, e já estava escuro quando Jesus manda eles entrar no barco, e Jesus não foi com eles. Jesus mandou eles, esses são pescadores, eles provavelmente sabem que não é o momento para entrar no barco, porque talvez tenha uma tempestade chegando, e eles falam, não sei se isso é uma boa ideia, já tá tarde, tá escuro, vem uma tempestade, Jesus, vamos ficar aqui, acho que é bom a gente ficar aqui. E Jesus fala, não, vai para o outro lado, você vai ter que ir para o outro lado. E eles estão no meio do mar, depois de ter remado 5 ou 6 quilômetros, que é muito longe, veio esse vento forte, né? E águas agitadas. É uma boa imagem das nossas vidas, muitas vezes, né? Muito vento, águas agitadas, e é nesse momento que Deus nos ensina. E é o que vai acontecer aqui. Então eles ficaram todos com muito medo, eles pensam que eles vão morrer, mas Jesus foi até eles andando sobre o mar. E eles ficaram aterrorizados porque eles não sabiam que era Jesus, né? Jesus é a resposta, eles ficam com medo pensando que só vai piorar. Mas Jesus falou para eles, sou eu, não tenho medo. Não tenho medo é a frase mais repetida na Bíblia. Isso porque nós sempre temos medo, né? A gente tem medo de tudo o tempo todo. Então, Jesus sempre está falando para a gente, não tenha medo. Você não precisa ter medo, eu estou com você. E eles receberam Jesus no barco, e quando receberam Jesus no barco, qual foi a resposta? O problema é resolvido. Eles não estão mais na tempestade, eles já estão na outra praia onde eles estavam indo. Jesus é a resposta para todos os nossos problemas. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar, nós precisamos deixar Deus ser Deus em nossas vidas, e a gente vai ter águas agitadas, a gente vai ter vento forte, a gente vai estar em momentos que a gente não tem as respostas, mas Jesus é a resposta, sempre. Então vamos olhar para Ele. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali
e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos desse lugar que a gente tinha falado antes aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Então esse grupo queria colocar Jesus como rei, mas Jesus fugiu deles. Eles acordaram, não entenderam o que aconteceu. Jesus estava aqui, os discípulos tinham ido, mas Jesus não. Só tinha um barco. Como que ele foi? Não faz sentido Jesus não estar aqui. Mas Jesus andou sobre as águas e foi para o outro lado. E eles não sabem. Eu achei interessante que ele fala mais uma vez aqui que ele tinha dado graças quando ele partiu o pão. O milagre aconteceu não quando eles estavam olhando para tudo que está errado, que é o que Felipe tinha feito, né? Nós não temos dinheiro, mesmo se tivesse 200 denários não seria suficiente para todo mundo. Ele só conseguia ver problemas. Mas Jesus, quando ele foi a resposta, ele deu graças. Ele viu o que tinha e agradeceu aquilo que tinha. E como é importante esse coração para a gente. Agora, no final aqui, a multidão foi atrás de Jesus para saber onde ele tinha ido. Versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Agora Jesus vai mostrar o coração deles. Jesus vai falar a verdade para eles. É uma coisa que eu amo sobre Jesus, mas é uma coisa que eu odeio sobre Jesus. Ele vai falar a verdade para mim o tempo todo, mesmo quando eu não quero ouvir muitas vezes. Eu não quero ouvir porque ele vai revelar meu coração, ele vai revelar o meu orgulho, a minha natureza de pecado, ele vai mostrar como eu só penso em mim mesmo, como eu só quero as coisas do meu jeito, como eu sou egoísta, como eu não quero pensar nos outros. Jesus vai mostrar essas coisas para mim e eu não quero ouvir. Eu já sei, Jesus. Para de mostrar isso, né? Então ele fala a verdade para eles. Ele não fala, não, tudo bem, você é bom, né? As nossas mães, tem algumas mães que são assim, né? Não sei como foi a sua, talvez não, talvez sua mãe foi mais dura. Mas as mães hoje em dia são mais assim, né? Tudo bem, você consegue, vai dar certo. Às vezes nós precisamos ouvir que a gente está tudo errado. Tem momentos que a gente precisa de alguém em nossas vidas que vai falar: isso não está certo, você está fazendo errado, você precisa crescer, você tem que parar de ser criança. Jesus fala isso com a gente. Na hora certa, né? Com um coração de amor para ajudar a gente a crescer, mas ele não vai deixar de falar. Então, às vezes andar com Jesus não é confortável porque eu vou ver quem eu sou, mas como é importante isso. Então ele fala para eles: vocês estão me seguindo, vocês vieram porque vocês querem comida, não porque vocês querem Jesus. Depois ele fala no versículo 27, não trabalham pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. A gente não pode ter nosso foco nas coisas físicas. As coisas físicas duram pouco tempo. A gente precisa trabalhar para comer, sim, e isso faz parte da nossa vida. No Novo Testamento, o ensino é que se você não trabalha, você não vai comer. A gente precisa trabalhar, a gente não pode viver sem trabalhar. Mas a Bíblia também fala, se nós colocamos a nossa energia,
nosso foco nas coisas eternas, Deus vai cuidar das outras coisas. A gente precisa viver para a eternidade em primeiro lugar. Sim, a gente trabalha para ganhar dinheiro, para cuidar da nossa família, a gente precisa ter dinheiro e a gente precisa ganhar esse dinheiro com um trabalho, né? Mas nós temos que sempre, mesmo no trabalho que a gente está fazendo, sempre ter nosso foco nas coisas eternas. As coisas aqui da terra vão passar muito rápido. E como igreja, a gente precisa fazer boas obras para mostrar para o mundo que nós amamos pessoas, mas se nós não temos a parte espiritual, a gente está só ajudando a pessoa a ter uma vida mais confortável, mas depois vai morrer do mesmo jeito e sem esperança. Nós sempre temos que pensar na parte espiritual. Temos que pensar nas necessidades das pessoas e tudo, mas a obra principal é sempre o espiritual. Sempre. Então a gente precisa procurar, a gente precisa viver para as coisas que vão trazer vida eterna, não para as coisas que vão durar pouco tempo. 28 e 29. Então perguntaram-lhe o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer. Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. Eu amo isso. A obra de Deus é colocar sua fé em Jesus. Parece ser fácil, é simples, é muito simples, é uma coisa só. Você só tem que colocar sua fé em Jesus, é muito simples. Mas para fazer isso não é tão fácil. Qual foi o problema na primeira história com os pães e os 5.000 que estavam lá para ouvir de Jesus? Qual foi o problema do Filipe? Ele não creu em Jesus, né, como resposta. Então, ele é um discípulo, mas colocar sua fé em Jesus em muitos momentos vai ser difícil. Com certeza, em primeiro lugar, como Salvador, né, para nos perdoar dos nossos pecados, sempre vem em primeiro lugar. Mas em todas as coisas, a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. A obra principal não é salvar vidas, não é salvar almas, não é alcançar pessoas com o evangelho. Essas coisas são boas, mas é Jesus que salva, é Jesus que me capacita, é o Espírito Santo que convence de pecado. Então, eu não posso fazer essa obra. Eu posso pregar, sim, mas mesmo na pregação, eu preciso crer naquele que ele enviou. Preciso crer em Jesus para ele fazer a obra principal, de convencer, de salvar, de fazer a obra espiritual. Então, em tudo que eu faço, eu preciso crer naquele que ele enviou. Eu preciso colocar minha confiança, minha fé em Jesus em todo momento. Quando eu estou na tempestade, quando tem pessoas com necessidade na minha frente e eu quero ser a resposta, quando eu preciso de perdão dos meus pecados, eu sempre preciso colocar minha confiança em Jesus. Então, a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. É isso que estamos aprendendo a nossa vida toda. Pensa sobre Abraão. Abraão tem todas aquelas histórias no livro de Gênesis falando sobre o processo dele com Deus, ele aprendendo a ser um homem de fé. Foi um processo de 100 anos. Eu ia falar 25 anos, porque nós temos a história de 25 anos, mas até os primeiros 75 anos preparando ele, depois 25 anos Deus agindo na vida dele. Ele saiu da terra dele, mas demorou para estar preparado para poder sacrificar seu filho. Foi um processo demorado. E não foi nem 25 anos até ter o filho, e foi mais 20 e poucos anos até sacrificar esse mesmo filho. Então foi um processo de 40 e poucos anos de preparação para ele poder sacrificar o Isaac. E muitos altos e baixos. Ele ia para o Egito e falava pro rei do Egito que a esposa era irmã. Ele não tinha fé, ele
tem momentos que ele foi só com os servos para salvar Ló, e ele fez com muita fé. E tem outros momentos que ele tem medo do rei do Egito e ele mentiu sobre a esposa. Então a gente tem altos e baixos, mas nossa vida toda está nos preparando para isso. A obra de Deus é isso. Crer em Jesus. É isso. É simples. Vamos continuar. 30. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Parece que é uma pergunta verdadeira, né? Mas agora a gente vai ver que não é. Versículo 31. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. O que eles querem? Parecia que nós queremos um sinal para saber que você é realmente essa pessoa enviada por Deus, para que nós podemos colocar nossa fé no Senhor, como você falou, essa obra de Deus, nós queremos fazer isso. Então, nós só precisamos de um sinal. Eu tenho uma boa ideia, você pode nos dar comida. Qual foi o problema no início da história? Eles só querem comida, eles só querem as coisas físicas, eles não querem o espiritual. Mais uma vez aqui, eles estão querendo pedir pão. Eu fico muito irritado com esses judeus, mas eu fico irritado porque eu sou igual. Só penso no físico também. 32. Declarou-lhe Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Foi Deus que deu o pão na história de Moisés, não foi Moisés. Moisés não tem poder para dar maná para o povo de Israel. Foi Deus que deu, foi Deus que mandou. E isso foi só uma sombra, lembra que a gente falou sobre isso? É uma sombra e depois a gente tem a realidade disso, né? Foi cumprido isso, a gente tem isso completamente na forma, não sei como falar isso, a verdadeira coisa em Jesus. E então temos a imagem do pão, do maná que foi dado em Moisés, e agora nós temos Jesus, que é o pão da vida. Ele é o pão de Deus e que desceu do céu e dá vida ao mundo. O pão vai me dar vida por um tempo. Eu preciso comer para sobreviver. Eu preciso comer sem comida. Se eu não comer, eu vou morrer. Eu não vou ter vida. Eu preciso comer para ter vida. Agora, para ter vida espiritual, nós recebemos Jesus para nos dar vida que dura para sempre. Igual que a gente viu da água viva, né? E aqui ele está falando sobre o pão. Ele está usando a imagem de algo que nós conhecemos para ensinar sobre algo muito maior. Nós temos vida somente em Jesus e nós temos que receber dele todos os dias para continuar sendo saudável, crescendo, ser forte e para sobreviver nesse mundo cheio de pecado. 34. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles não entenderam nada. Eles ainda querem pão. Eles pensam que Jesus está falando sobre pão. Moisés deu pão, não foi Moisés, mas foi o Pai que deu o pão do céu. E agora ele está dando um novo pão que desceu, que dá vida ao mundo. E eles falam: nós queremos esse pão. Ele está falando dele mesmo, ele está falando que Jesus está aqui e eles querem pão. É tão simples, né? Imagina, Jesus está oferecendo vida eterna, Jesus está oferecendo perdão, vida eterna para as pessoas. E eles querem pão. Não é triste? Não é triste o que nossa carne é capaz de fazer? 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim
nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Vamos continuar até 40, versículo 40. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem enviar a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui ele fala a primeira declaração aqui: eu sou o pão da vida. Jesus é tudo que nós vamos ter 7 declarações eu sou no livro de João, né? E mostrando quem Jesus é. E aqui eu sou o pão da vida. Ele é aquele que nos sustenta, né? Ele deu vida, mas ele vai sustentar a gente também nesse tempo que estamos aqui esperando eternidade. Então nós precisamos receber de Jesus todos os dias. Se estamos nele, a gente nunca vai ter fome, porque ele é suficiente. A gente só precisa de Jesus. E a gente precisa receber de Jesus todo dia para continuar sendo satisfeito. Então, essa declaração eu sou, lembra que é o nome de Deus, né? Lá na história de Moisés, Moisés perguntou: quem que eu posso falar que você, qual é seu nome que eu posso falar para as pessoas? E ele fala: meu nome é eu sou. Eu sou tudo que você precisa. Eu sou a resposta para a sua necessidade. É o que estamos aprendendo aqui nessa história. Jesus foi a resposta quando não tinha pão. Jesus foi a resposta na tempestade. Jesus é a resposta para a nossa necessidade principal, que é a nossa necessidade espiritual. E é isso que ele está querendo ensinar para os discípulos nesse tempo. Eu sou a resposta. Eu sou o pão da vida. Ele fala algo interessante aqui, eu não quero entrar muito nisso, mas ele mostra um equilíbrio aqui da responsabilidade do homem e da soberania de Deus. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. E a gente não precisa entrar muito nisso. Deus chamou, né? E quem é chamado vai vir. O que vem primeiro não importa. Você tem que ir para Deus. Ele é soberano, ele sabe todos que vêm, ele chama todos que vêm. Ele deu os que vão ser salvos, mas os que foram salvos vão ter responsabilidade para ir para ele. Não importa o que vem primeiro, mas existe responsabilidade, você tem que ir. Se Deus colocou isso no coração, amém. Se você tem responsabilidade de ir para Jesus, amém. Não importa, mas o importante é que tem os dois lados, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Se a gente ficar indo muito para um lugar, um lado ou outro, a gente vai ter problema. Se a gente ficar no meio aceitando esses dois lados, a gente vai estar seguro. Então, a gente não quer ir muito para um lado que eu não tenho responsabilidade, tudo depende de Deus, eu não preciso fazer evangelismo, eu não preciso ter responsabilidade na minha vida porque tudo está decidido. É perigoso isso. Então, eu preciso ter responsabilidade. Mas eu também não posso ficar pensando, eu posso perder salvação o tempo todo, Deus não é suficiente. Ele fala aqui, todos que Deus me deu, eu não perdi nenhum. Então, se estamos em Jesus, está tudo certo. Eu não preciso ter medo. A gente tem que viver nesse equilíbrio. Deus é soberano, eu tenho responsabilidade. Eu não preciso viver em medo, com medo que eu vou perder salvação o tempo todo. Existe um equilíbrio e a gente pode viver nesse equilíbrio. É só isso que eu vou falar sobre isso. A gente podia gastar o dia falando sobre isso, mas eu não quero fazer isso. Eu quero terminar nosso capítulo. Estamos na metade. Ixi, vamos mais rápido. 41. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu?
Então, agora que ele não vai dar comida para a gente não gosta muito dele. Eles gostavam de Jesus quando ele estava oferecendo alguma coisa para eles, mas agora que ele não está dando o que eles querem, eles começam a questionar tudo. Isso não faz sentido que você desceu do céu, porque nós conhecemos os seus pais. E só que se pensar sobre a história, eles vão lembrar que Maria contou toda aquela história antes de Jesus nascer, e eles iam saber de onde ele veio, mas eles não queriam pensar sobre isso. Na hora que eles queriam algo de Deus, eles falam que ele é o rei, ele é o Messias, ele é de Deus, ele é aquele profeta. Lembra que eles falam que ele é o profeta, que é o profeta que a gente tinha falado de Moisés lá, mas na hora que eles estão vendo que ele não vai dar o que eles querem, agora eles querem questionar quem Jesus é. Respondeu Jesus: parem de me criticar, ninguém pode vir a mim. Bom, a gente vai ver até 51. Se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, de novo, ele fala que Deus é soberano, que Deus vai chamar, que Deus sabe todos que vão receber salvação, e você não pode vir sem Deus chamar, mas depois ele fala em algum lugar: asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Então, se você crê, você tem vida eterna. Então, Deus tem que chamar e você tem que responder. Tem os dois lados. A gente precisa aceitar os dois lados e entender que, né, os dois trabalham juntos de alguma forma. Eu não sei exatamente como, mas eu vejo a Bíblia falando sobre responsabilidade e eu vejo a Bíblia falando sobre a soberania de Deus. Os dois existem na Bíblia e eu preciso aceitar isso. Depois ele fala sobre esse pão que eles querem, que é maná, e eles falam e Jesus fala que o maná que os israelitas comeram não foi suficiente, porque eles morreram, né? O pão durou por um tempo, era suficiente por um dia, né? Você comia, foi satisfeito, no dia seguinte ia precisar de novo. Deus tinha que mandar mais pão. E no final de tudo, eles morreram. Eles morreram no deserto, nem entraram na terra prometida. Eles morreram no deserto. Então, a gente não pode colocar nossa confiança em pão, né? Você tem pão, então você está bem, você vai viver. Não é isso. Existe algo muito mais importante. A gente pode ficar com medo de qualquer coisa, né? Da coronavírus, de ficar sem comida, sem pão, né? Nesse momento que estamos vivendo, a gente está vivendo um tempo bem difícil no mundo, mas a resposta ainda é Jesus. Jesus é sempre a resposta. Porque as pessoas que tiveram o maná no deserto ainda morreram, mas as pessoas que colocaram sua fé em Jesus vão viver para sempre. E por isso que nós temos que ver o espiritual sempre como o mais importante. Jesus está sempre comparando o físico com o espiritual. O físico é sempre mais importante que o espiritual. O físico é importante, mas o espiritual é mais importante. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente
entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Agora eles tiveram dificuldade porque Jesus fala que eles têm que comer dessa carne, e eles não gostam dessa ideia. Eles não entenderam que Jesus está falando sobre algo espiritual. Eles estão pensando no físico ainda. Eles não entenderam o lado espiritual que Jesus está falando. 53, Jesus lhe disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim daquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ixi, tá tudo difícil hoje. Palavras difíceis de Jesus, difíceis de entender, difíceis de aceitar. Jesus parece que ele não está tendo muito paciência com eles, né? Ele fala de uma forma que eles vão ficar mais confusos. Eles já estavam confusos e Jesus deixa eles mais confusos ainda. Eu quero entender duas coisas aqui. Primeiro, nós sabemos o que ele está falando, né? Eu espero que a gente entenda que ele está falando sobre algo espiritual, né? Como ele tinha falado lá em cima. Ele tinha falado que nós temos que comer de Jesus para ter vida eterna. Essa imagem do pão mostra o que Jesus faz para a gente, que em Jesus ele vai nos dar vida e vida eterna. Então, a imagem de comer da carne de Jesus, quando nós comemos da Santa Ceia, né? A gente usa essa ideia aqui, né? A gente tem o suco, o vinho, para lembrar o sangue de Jesus, e nós temos o pão para lembrar o corpo de Jesus, que nós comemos dele, nós recebemos ele para lembrar que ele faz parte de mim, ele vive em mim, ele deu a vida dele para dar a vida dele para mim. Agora eu tenho vida em Jesus. É disso que ele está falando. Nós entendemos isso. Eu espero que nós entendemos isso. É completamente espiritual, né? Mas se você estava nesse dia com Jesus, as palavras que ele fala e a forma que ele fala é bem difícil. Mas talvez você não ia entender essas coisas, né? Agora nós entendemos porque nós temos todas as escrituras, nós temos tudo em contexto, nós podemos estudar, nós podemos ver o que vai acontecer depois, nós vamos ver como Jesus vai falar com os discípulos na ceia, antes de morrer. Nós temos o ensino do Paulo sobre a Santa Ceia depois. Então a gente entende, né? A gente entende essas coisas. Para os discípulos é tudo novo. Não só para os discípulos, para a multidão, né? Para os judeus que estão aqui. É tudo novo e isso é difícil de aceitar. Eu quero olhar para a resposta para aprender algo sobre como nós podemos responder quando nós não sabemos a resposta. Existe momentos em nossas vidas que a gente não sabe o que Deus está fazendo. A gente não entende o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. Talvez é um momento de tempestade, talvez é um momento de que Deus está ensinando algo e eu não entendo. Nesses momentos, o que a gente faz? Vamos continuar para ver mais na história. Versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Realmente, né? Sabendo
em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Provavelmente. Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Jesus vai morrer. Você acha que eles vão entender isso? Eles não vão entender. Jesus vai fazer coisas piores, coisas mais difíceis de entender. Então Jesus precisa ensinar para eles que ele é a resposta. Lembra o que a gente viu na primeira história? Jesus é a resposta quando não tem pão. Jesus é a resposta quando você está na tempestade. Jesus é a resposta aqui quando você não entende o que ele está fazendo. Eu estou vivendo num momento que eu não entendo o que Deus está fazendo. Ele ainda é a resposta. Você vai ficar confuso em alguns momentos. Tudo bem. O que você faz nesses momentos? Então ele pergunta, o que você vai fazer quando eu não estou aqui? Você está confuso agora? Eu vou sair daqui. Você vai ficar mais confuso ainda. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Jesus está falando sobre coisas espirituais. Você está pensando na carne, você não vai receber vida quando você está pensando de uma forma carnal. Quando você está recebendo de uma forma espiritual, você vai receber vida. Então ele está falando sobre como a gente pode receber essas coisas. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Jesus já sabe como funciona a soberania de Deus com a responsabilidade do homem. Deus chamou todos que ele sabe que vão receber, todos que vão ter responsabilidade. Jesus só chamou quem vai ter responsabilidade. Então, ele já sabia antes, ele sabia quem ia trair, ele sabia quem ia ir para Jesus só porque queria comida, ele sabia tudo sobre todas as pessoas e o que existia no coração das pessoas. Eu ainda não sei o que está no meu coração, mas Deus sabe. E ele chamou quem ele sabe que vai responder. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Então, Deus, sabendo o que está no nosso coração, ele vai escolher quem realmente vai confiar, quem realmente vai ter fé. Então, a gente tem que ter responsabilidade, sim, mas sabemos também que Deus olha para a gente. Antes da gente nascer, ele já conhecia quem nós íamos ser, né? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Por causa dessas palavras difíceis, a resposta de muitos é que eles não querem caminhar mais com Jesus. Lembra que eu falei, o que nós fazemos quando não entendemos? Esses discípulos que não tinham fé em Jesus deixaram de seguir Jesus porque ele falou coisas difíceis. Eles tiveram a resposta errada. Eu não entendo, eu não gosto, ele não pode falar dessa forma, eu não posso passar por essas coisas, eu estava numa situação que eu não tinha comida, eu estava numa situação que eu estava na tempestade. Sim, ele foi a resposta, mas eu não gosto de ter Jesus falando comigo dessa forma, me colocando nessas situações, vida é difícil com Jesus, então não quero mais. Eles deixaram de seguir Jesus. Jesus já sabia quem não ia continuar com ele, mas não foi uma surpresa para ele, mas ele vai chamar pessoas que vão colocar sua confiança nele. Então ele sabe o que existe no coração das pessoas. E ele faz uma pergunta não porque ele não sabe a resposta, mas porque ele quer deixar os discípulos responder para ensinar para eles e para ensinar para a gente. Então ele fala, vocês também não querem ir? Perguntou se os discípulos, se os 12 também vão abandonar. Quando fala dos discípulos, Jesus tinha muitos discípulos. Lembra que João tinha discípulos que saíram dele para ir com Jesus. Existem muitas pessoas que estão seguindo Jesus, aprendendo com Jesus. Não só a multidão, mas tem muitos discípulos de Jesus também. Ele vai mandar 72 mais para frente. Então tem muitos discípulos.
Mas ele pergunta para os 12, e vocês? Vocês querem abandonar também? Olha a resposta aqui. Aqui é a resposta que nós temos que aprender. Versículo 68. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12, todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Então Jesus sabia o que existia no coração de cada um, ele sabia que ele escolheu 12, mas que só 11 desses 12 iam continuar com ele e realmente tinham fé para salvação, para ser discípulos verdadeiros. Então Jesus sabia disso, mas eu quero só refletir sobre essa resposta do Simão Pedro, porque eu acho que é muito importante em luz de tudo que a gente viu nesse capítulo. Quando eu não sei o que fazer, quando eu não sei a resposta, quando eu não gosto das coisas que Deus faz, quando eu fico confuso no plano de Deus para a minha vida, a resposta natural é desistir. Nós não podemos desistir, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós vamos ter momentos em nossas vidas que a gente não entende. O que eles aprenderam com Jesus aqui, essas palavras duras de Jesus, nesse momento eles não entenderam. Sobre comer da minha carne e beber do meu sangue, não fez sentido para eles nesse momento. Mas quando eu não entendo uma coisa, eu volto para aquilo que eu sei. Eu sei que Jesus é Deus. Eu sei que Ele tem um plano, mesmo quando eu não entendo esse plano. Eu sei que Ele vai cuidar dessas coisas. Então, existem coisas que eu não sei, mas o que eu sei é que Deus tem as palavras da vida eterna. Jesus é o único Salvador. Eu vou continuar com Ele até entender essas coisas. Mais para frente, Pedro vai entender essas coisas. Agora ele não entendeu, mas mais para frente ele vai. Então ele vai esperar até aquele momento. Ele não vai abandonar Jesus só porque existe algo difícil acontecendo que ele não entendeu. Muito importante a gente aprender sobre isso hoje. Nós temos que colocar nossa fé em Jesus, mesmo quando tem coisas que não fazem sentido, mesmo quando ele fez algo que eu não tenho as respostas. Jesus é o único que pode dar vida e eu não tenho outra opção. Eu olho para as coisas acontecendo e eu posso ter perguntas, eu posso ter dificuldade, eu posso não entender tudo que Deus faz, mas eu não posso abandonar Jesus, porque Ele é o único que pode dar vida. E nós precisamos continuar nele, manter nosso foco nele o tempo todo, porque senão a gente vai ser como Judas e a gente vai abandonar ele, como esses outros discípulos também, que quando ficou difícil, eles não continuaram com Jesus. Nós precisamos provar que nós somos escolhidos quando nós temos responsabilidade e nós continuamos com nossa fé em Jesus. Muitas coisas aqui em João capítulo 6, mas é muito bom, é um encorajamento para a gente. Vamos lembrar que Ele é sempre a resposta. Amém?